E aí, gente, Enem Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre. Normalmente é Fido, normalmente que é pronunciado. Eu sei que essa pronúncia aqui tá escrita aqui tá em inglês, mas em português acho que chamam de Fedo. Mas eu já ouvi o termo em inglês sendo falado, né? Como, Fido, ou algo do tipo, né? E é sobre a alma, né, que eles discutem aqui. Ponto de vista especulativo. Obviamente, normalmente nesse tema, obviamente, muitas coisas incorretas vão serem ditas, né? Que é especulação. Filosofia é muita especulação também, na sua maior parte. E obviamente o que eu vou focar aqui é dar a visão de alma de Sócrates e depois falar a visão bíblica, que na minha opinião é a correta, porque não fui eu que inventei, não foi ninguém que inventou a não ser Deus. Bom, esse dito aqui, né? Ele tem uma lei para manter a cidade pura enquanto durar, e nenhuma execução pode ocorrer depois que sua missão tiver começado, até que o navio tenha feito sua jornada para Delos e retornado para Atenas, e isso às vezes pode levar muito tempo. A missão começa quando o sacerdote de Apolo coroa a proa do navio, e isso aconteceu, como eu disse, na véspera do julgamento de Sócrates. É por isso que Sócrates ficou preso por muito tempo entre o seu julgamento e a sua execução. A execução do Sócrates depois do veredito do júri não foi imediata, né? Teve um tempo aí para isso acontecer. Isso vai ser discutido aqui também, né? Certamente achei estar lá foi uma experiência surpreendente, embora eu estivesse é, testemunhado a morte de alguém que era meu amigo. Não senti nenhuma pena, pois o homem parecia feliz tanto na maneira como nas palavras, pois morreu nobremente e sem medo. Falando sobre Sócrates, né? Fido, falando sobre Sócrates. Que ele aceitou sua morte, disse para seus amigos não ficarem tristes, né? Com isso, né? Embora ele já tinha 70 anos, né? Mas ainda assim ele aceitou. Ele poderia viver muito mais, de repente 10 anos, 15, 30. Enfim, ele aceitou injustamente, é, por uma questão que nem tinha, né, pé em cabeça, né? Então, Fido fala sobre essa experiência, experienciar isso, né? Entre os habitantes locais estava Polodoro, aqui mencionei as pessoas que estavam lá, né? Critóbulo e seu pai, Hermógenes, Epígenes, Esquines, Antístenes, alguns que a gente viu anteriormente, entre outros. Havia também alguns estrangeiros, né? Como Símias, que a gente viu anteriormente que poderia pagar para salvar Sócrates, entre outros aqui. Ele vai falar sobre a alma, né? Eu tenho que notar que é uma teoria especulativa nesse caso, a de Sócrates, e está incorreta. Eu creio que a correta é a bíblica. Obviamente, do ponto de vista científico, você não consegue averiguar isso, porque a neurociência ela só consegue analisar o corpo do ser humano neurocientificamente, então terminações nervosas, questões é, relacionadas a biologia, bioquímica e coisas do tipo, questões físico-químicas de interações entre moléculas. É isso que você vê na mente humana quando a gente fala sobre consciência, por exemplo. Quando você vai escrever um artigo sobre consciência, eu escrevi no passado, você vai falar sobre neurociência, cara. Vai falar sobre neurociência, você vai falar sobre psicologia comportamental, você vai falar sobre fatos que são verificáveis. Ok, por que a gente sabe que existe alma? Porque a Bíblia diz que existe alma. Porque Deus está dizendo na Bíblia que existe alma, né? Então não é uma especulação. Deus que criou o ser humano e que é infinitamente mais inteligente que o ser humano, ele diz na sua palavra que é alma. Ele deu ao homem fôlego de vida em Gênesis 1, 26 ao 27, né? Aqui em Sócrates é uma especulação. É uma especulação que, ela, em parte, está errada. No geral, está errada, né? Mas algumas coisas, ela meio que é interessante. Ele vai dizer, é algo mais do que separação da alma do corpo. E, acreditamos que a morte é isto. Isto é, que o corpo venha a ser separado por si mesmo na parte da alma e a alma venha a ser separada por si mesma na parte do corpo. Ele vai definir a morte como separação da alma e do corpo, né? Bom, essa é uma visão dicotômica, né? Tem o corpo e alma, né? Que é sarx em grego e psique também em grego.
O termo que a Bíblia adiciona para fazer uma tricotomia é o que é chamado de pneuma, né? Então você tem o sarx, que eu vou deixar só a primeira letra, que é carne. Você tem o psi, que é da psique, tem a ver com a alma, né? Em latim, anima. E você tem o pneuma, que vem com a letra pi primeiro, né? Então você tem carne, corpo, ou carne, né? Uma tradução literal, alma e espírito. Do ponto de vista bíblico, tá? 1 Tessalonicenses 5:23. Na visão de Sócrates, assim, e também talvez a visão cartesiana, né, de Descartes, é dicotômica, né? Porque não é especulação aqui. Você pode falar, cara, mas do ponto de vista científico, a gente não consegue entender o que alma é. Eu concordo. Mas Deus, sendo um ser divino, tá dizendo que alma existe. Então, se mensurando ou não, é algo importante para a cognição humana. Como que ela é, do que é feita, eu não sei. O termo imaterial é incorreto, na minha opinião. É feita de alguma coisa. A Bíblia não diz o que. Então, esse é um ponto. Você não acha, ele disse que em geral a preocupação de tal homem não é com o corpo, mas que na medida em que pode ele se afasta do corpo e se volta para a alma, né? A gente tá falando sobre a questão do que uma pessoa virtuosa faz, piedosa, né? Ela se preocupa menos com o corpo, mas o que a alma, ou seja, o que a virtude, o que é correto do ponto de vista virtuoso, né? Tem, principalmente do ponto de vista bíblico, essa questão da luta contra o corpo, a carne, né? E o espírito, né? A luta contra o que é, as paixões do ser humano, né? Então, na visão socrática, o corpo é mau. Só que, é, quando a gente fala, vê pra visão bíblica, não é esse caso. Não é esse o caso. Você não consegue separar o ser humano de corpo, alma e espírito. Na antropologia bíblica, embora eu não falei disso com detalhes ainda, vou falar posteriormente, né? Então, o corpo nos mantém ocupados de mil maneiras por causa da necessidade de nutrição. Além disso, certas doenças nos atingem, elas impedem nossa busca pela verdade. Então, o corpo ele tá cheio ele é corruptível, né? Ele nos enche de desejos, vontades, faz a gente fazer coisas que são, até pra nós mesmos, na consciência, incorretas, né? Mesmo a Bíblia nos apela à consciência com relação a nossos deveres morais, né? Na verdade, de fato, nenhum pensamento de qualquer tipo jamais nos vem do corpo, ele vai dizer. Isso tá incorreto, porque na verdade a gente sabe que tem questões hormonais, tem questões físico-químicas, interações químicas, químico-cinéticas no cérebro, que são importantes pro corpo, obviamente, pra sua cognição e sua forma que para seu comportamento. Fica sem dormir por uma semana, você vai ver sua, seu comportamento como vai mudar. Ou fica sem comer, por exemplo. Ou come certos tipos de alimentos e faz certos tipos de atividades, você vai ver como você vai mudar seu comportamento. Só que, embora isso seja verdade, embora a gente tenha interações hormonais, físico-químicas, neurocientíficas, é um tema que eu já escrevi com uns detalhes, você tem essa questão de que Deus está dizendo na sua palavra que existe algo chamado alma, espírito, em que você tenha questões em relação a questões relacionadas a decisões morais que a gente faz e a constituição da nossa consciência. O que é consciência? E aí a gente vai para uma coisa chamada difícil problema da consciência, ou hard problem of consciousness, um cara chamado David Chalmers. Então vou colocar só de David e Chalmers. Em que ele diz que a gente tem dois problemas da consciência, o fácil e o difícil. O fácil é o que a neurociência resolve. Então você estuda questões hormonais, questões físico-químicas, você estuda que áreas do cérebro fazem o quê. Então o tálamo é importante para comunicação entre várias regiões do cérebro entre si, córtex motor primário para movimentos voluntários, basal ganglia, é importante também nesse contexto, cerebelo junto aí, conectados ao tronco cerebral, e o córtex pré-frontal em tudo isso para decisões lógicas do ser humano em relação ao seu comportamento. Sem o córtex pré-frontal, o ser humano não vai funcionar de uma forma normal. Por isso que lobotomia era algo maligno que era feito, que afetava o córtex pré-frontal, que era... A gente descobre que parte do cérebro faz quando você tira essa parte.
E com lobotomias, infelizmente, foi visto que as mesmas destruíam a cognição humana no geral. Bom, realmente nos foi mostrado que se quisermos ter conhecimento puro, precisamos escapar do corpo e observar as coisas de si mesmo com a alma por si só. Aqui, a Bíblia diz que o ser humano, o corpo, alma e espírito estão em pecado. Então, sarx, psique e pneuma estão em pecado. Então, esse olhar só para a alma é inútil na prática. A visão platonista é que o corpo é mau e a alma é boa. A visão bíblica é que os três do ser humano estão corrompidos e os três padecem no inferno no juízo, né? Não aceitarem a Cristo e viverem conforme Cristo andou, né? Então parece provável que somente então, quando estivermos mortos, alcançaremos aquilo que desejamos e do qual afirmamos ser amantes. Na verdade, não. Se você não crer em Cristo, não tem como não. Pois se é impossível atingir qualquer conhecimento puro com o corpo, então uma das duas coisas é verdadeira. Ou nunca poderemos atingir o conhecimento, ou poderemos fazê-lo após a morte, né? Então essa dualidade, ela tem implicações em relação até a própria questão da teoria de conhecimento de Sócrates, né? Em relação a que a alma, a consciência humana é a sede do conhecimento e é através dela que aprendemos, e isso é óbvio, né? Porém, a formatação que ele coloca é um pouco diferente da normal. Ele dá uma ênfase muito grande para isso. Eu creio que a teoria de aprendizado na prática tem que ter visão da neurociência, ou no corpo, e muito pouco na alma e no espírito, cara, porque não consegue estudar isso. Então você estuda neurociência e psicologia, cara. Então estude o cérebro, cara. É o corpo que você vai estudar. O trabalho do neurocientista nunca vai ser estudar algo além do corpo. O que a gente pode fazer biblicamente é entender como a alma funciona e que a gente tem algo chamado consciência que é provocada por ela. Mas o fato é que se alguém quer estudar o ser humano, do ponto de vista comportamental em relação a questões da consciência, você tem que estudar o corpo, né? Você tem que estudar neurociência, você tem que estudar a parte física, química em relação a como a neurociência do corpo funciona. E a qualidade da moderação, que a maioria é chamada por esse nome, isto é, não se deve levar as próprias ações, mas tratar com desdém e ordem. Isso não é adequado apenas para aqueles que, acima de tudo, desprezar o corpo e viver para a filosofia, né? Então, viver pela filosofia, segundo Sócrates, seria viver para a alma e não para o corpo, né? Seria viver em moderação, temperança, em você viver de uma forma boa, vivendo de forma virtuosa, né? Ele especula sobre a vida após a morte, né? Lembramos da antiga teoria de que as almas chegam lá, vêm daqui, também de que elas chegam aqui e renascem aqui dentre os mortos, Sócrates falando, né? Obviamente isso daqui tá errado. Se isso é verdade, que os mortos retornam dos mortos, então certamente nossas almas devem existir lá, pois elas não poderiam retornar se não existissem. Cara, isso aqui vai dar um problema na teologia posteriormente. E vão ter pessoas que vão ressuscitar essa teoria. De que a alma preexiste ao corpo antes do nascimento. Isso daí é uma bobagem inútil e não faz sentido. Até do ponto de vista lógico. Mas aqui é totalmente uma bobagem, uma especulação que não faz sentido nem tem lógica. Então, e obviamente isso infelizmente foi introduzido historicamente na teologia em certos momentos. E alguns tiveram que rebater essa teoria. Como Agostinho, por exemplo, ele vai ter problemas com essa teoria algumas vezes, né? Mas que vem de forma platonística, né? Realmente parece que os vivos nunca vêm de outra fonte senão dos mortos, né? Então, levar pra uma teoria da recoleção aí. Sobre essa questão também que a gente vê em Agostinho de você ter essa questão de uma forma de pré-conhecimento ao nascimento. Nós começamos a ver, ouvir, perceber de outra forma logo após o nascimento, certamente. Devemos então ter adquirido conhecimento do igual antes disso, né? De axiomas básicos em relação à natureza, à matemática e coisa do tipo. É aquele debate nature versus nurture, mas obviamente o contexto nature aqui tá corrompido, né? Porque, obviamente, nós só aprendemos depois assim, se você for ver um pouco sobre psicologia de desenvolvimento, você vai ver que no útero, o bebê, em certo estágio da sua gestação, ele já começa a desenvolver
capacidade auditiva, e ele já, quando nasce, já vem com uma resposta à sua língua própria que ouviu no útero com mais facilidade. Então tem estudos que mostram isso, tem um curso na Universidade de Geneva, no Coursera, que também fala sobre isso. É sobre psicologia de desenvolvimento infantil, tá no momento só em francês, mas o ponto, eu já li muitos artigos nesse tema, né? Então, o ponto básico é que, na verdade, você tem aprendizado, obviamente, num certo estágio de gestação em que o bebê já está ali tendo as suas primeiras pinceladas do mundo, embora a consciência ela comece a se desenvolver no primeiro mês. A autoconsciência, de certa forma, né? Porque você tem questões associadas ao começo ali da formação do cérebro na primeira semana, questões de neuroembriologia, né? Alguém pode dizer, aquilo não é uma mente ainda. Na minha opinião, é. Se você falar que um cérebro em desenvolvimento, em certos estágios de desenvolvimento, não é mente, em outros estágios, então, cara, você vai ter que dar vários dilemas morais pra resolver. Principalmente porque o cérebro só desenvolve completamente dos 25 aos 30 anos. E tem um artigo sobre neurogênese, que eu até fiz resenha no Instagram, fala sobre isso. Então, obviamente, se você falar que um cérebro subdesenvolvido, porque ainda está em fase de desenvolvimento, não é consciente, então você tem vários problemas. Só responder, só você pensar um pouco. Então ele vai dizer aqui, em relação a isso ainda. Então, sim, as nossas almas também existiam separadamente do corpo antes de tomarem forma humana, e elas tinham inteligência, a menos que adquiríamos conhecimento no momento do nascimento, né? Obviamente, essa primeira parte está correta. Do ponto de vista bíblico, isso não tem nem pé nem cabeça. Então, na verdade, a gente adquire o nosso conhecimento em um certo estágio. É errado dizer, por exemplo, 5, 6 meses, 4. O certo é dizer que o cérebro se desenvolve em certos estágios, né? Migração celular, coisas com relação à neurogênese. E é algo muito complexo, cara. Se você estuda neurobiologia, questões de migração de células e como as coisas são formadas no cérebro, é muito interessante, mas muito complexo ainda. Mas o ponto é que, cara, em certos estágios de gestação, a consciência já está ali. Não só porque o cérebro está ali sendo formado, mas somente se alguém. Até um naturalista teria que dizer isso, porque o naturalismo não diz que a consciência é só. O corpo, né? Só ligações eletrônicas entre neurônios. Se é só isso, então, obviamente, no primeiro mês o bebê já é consciente. Se a gente for falar assim. Bom, esses últimos você pode tocar, ver, perceber com os outros sentidos, mas aqueles que permanecem sempre os mesmos só podem ser compreendidos pelo poder do raciocínio da mente. Aqui tá falando sobre a teoria das formas de Sócrates, né? Normalmente a gente fala de Platão, né? Embora algumas coisas é o Sócrates que diz, né? E a teoria das formas quer dizer que você tem ideias, questões abstratas que formam algo absoluto, normalmente associado com algo divino. Então, por exemplo, a matemática, ela tem propriedades número um, por exemplo. Ou que algo pode ser maior que outro, x maior que y. Ou que x é igual a y, pode ser. Ou que x é menor que y. Todos esses conceitos, eles precedem a existência do ser humano. É anti-Rein, na minha opinião. Tem outras visões filosóficas, né? Mas o ponto é que isso é algo abstrato. É uma ideia. Ela contém uma forma, não necessariamente precisa ser nesses símbolos, mas tem uma forma que qualquer sociedade desenvolvida pode desenvolver. Isso seria um aspecto da teoria das formas. Mas tudo que é imutável, tudo que é invisível, abstrato, é nas formas, né? Isso quer dizer então que somamos dois tipos de existência, visível e invisível, né? Olha, por mais que muito do que é falado aqui é bobagem, em passagens em Hebreus, por exemplo, que falam sobre a questão do visível e do invisível. Tem que, por exemplo, eu não consigo ver o céu agora. Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo ver Cristo com meus próprios olhos. Eu acredito no que é invisível para mim atualmente. O naturalista, ele crê só no que é visível. O cristão, pela fé na Bíblia Sagrada, fé em Cristo,
Ele acredita no que é visível e no que é invisível. O que é visível com os olhos. Então você vai estudar neurociência, você vai estudar o corpo humano, com usando experimentos, coisas do tipo. Você vai estudar física, astronomia, você vai usar experimentos. O método tradicional, científico. Agora, você vai estudar o que não é, é, ah, não é possível conceber com seus sentidos. Aí você precisa olhar para a Bíblia, né? Então, Sócrates vai dizer que a alma, a parte invisível que abre caminho para uma região do mesmo tipo, nobre, puro e invisível, para o Hades. De fato, para o Deus bom e sábio, para onde Deus quiser, minha alma logo irá. A alma, sendo desses tipos de natureza, será dispersa e destruída ao deixar o corpo, como diz a maioria dos homens. Ele está questionando algo, né? Será que a alma, ela é imortal ou ela pode ser destruída como corpo, né? Enfim, é uma questão platônica, né? A imortalidade da alma, a gente vê posteriormente na teologia de forma explicada de forma mais clara, mas do ponto de vista bíblico, é óbvio que a alma é imortal e indestrutível, né? Tanto porque a pessoa que vai sofrer no inferno eternamente, ela vai, corpo, alma e espírito, sofrer eternamente lá, por várias razões. Por essa razão, meus amigos, Simeas e Sebes, para aqueles que praticam a filosofia de maneira correta, né? Se afastam de todas as paixões corporais. Então, dominam-se e não se entregam a elas. Foi, cara, ele tá certo. Tá totalmente certo. Só que é possível o ser humano, por si mesmo, ser puro e perfeito? Porque a gente sabe que tem coisas que são imperfeitas e coisas que são perfeitas. A gente sabe que roubar é errado, que mentir é errado, que várias coisas são erradas. Mas tem como alguém não pecar? Não cometer nada que a sua consciência lhe ataque sobre? Será que é possível, humanamente falando? A resposta é não. Quem diz o contrário não entende a biologia humana e a história humana de forma correta. Ou até si mesmo. Então eu creio que essa proposição, ela é correta. A gente vai trocar filosofia e colocar teologia. É, o amor a Deus, né? Veja o amor à teologia, ao filo, né? Quer dizer, o filo é a amizade, o amor, a sofia, a filosofia, né? Mas a teologia, ela que de fato nos leva até Deus. O que é teologia? É estudar a Bíblia. Não é nada mais que isso. Se alguém falar que teologia é algo fora da Bíblia, é um maluco. Teologia, ela vem da Bíblia, é o que Deus disse. Então, isso é o que Sócrates não poderia resolver. Porque ele é um ser humano. Cara, o Sócrates, na minha opinião, de caras que eu li, ele é a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida. O cara, eu nunca vou conseguir estar no nível dele, talvez. Ele é o cara, que pensa de uma forma incrível, né? Deus deu pra ele um conhecimento incrível. Mas ele tá errado, cara. Ele especulou muito. E mesmo que essa proposição esteja correta, ele não conseguiu fazer ela. Ele mesmo. Embora ele tenha sido uma pessoa incrível, né? Ele vai falar uma teoria da recoleção, né? Ou recordação. Não é recordação, é recollection, na verdade. É recoleção, na verdade. E do aprendizado. Aí, por dizer que nossa alma existia também antes de ver o corpo. Aí ele fala essa questão de que você tem uma alma que aprende em várias vidas. Aí encarnações, coisas do tipo. Um monte de besteira, né? Mas ele ensinava isso. Platão ensinava reencarnação, né? Essa doutrina da recoleção em que o aprendizado também envolvia com isso. Obviamente, isso é totalmente uma bobagem. Obviamente, não é realidade. Só que uma coisa, se você nunca leu Platão e acha que ele é só isso daí, não é, tá? Quando a gente for ler sobre a livro Leis e outros livros, você vai ver que eles falam sobre política, sobre história, sobre outros temas, tá? Então, esses temas, eles são um dos temas do livro, das obras de Platão, tá? Então, esse é um ponto importante. Parece que esses não admitem aquela forma que é oposta àquilo que há neles, quando se aproxima deles. Não diremos que três perecerão ou sofrerão qualquer coisa antes de, enquanto permanecerem três, tornarem pares, né? Ele tá falando sobre números pares e ímpares, em que você tem uma questão lógica, uma forma abstrata, que eles são meio que entidades matemáticas eternas, tecnicamente, imutáveis.
Então, por exemplo, a gente tem e números ímpares e pares. E o que significa? Que você tem dois tipos de números com diferentes naturezas, são formas abstratas, eles não tiveram essa formatação simbólica naquela época, né? Eram números diferentes naquela época, não eram os números indo-arábicos. Mas o ponto é que o símbolo ele só evoca a ideia do que algo é. Então eu vejo uma ovelha, então posso marcar como um, posso marcar como X, posso marcar como Y. Não importa qual símbolo eu use, é um. E o número 2, ou a raiz quadrada de 100, ou a raiz cúbica, é número de X. Tudo isso são ideias abstratas. São formas que denotam algo da realidade, porque a matemática é uma linguagem, né? É uma linguagem para descrever a realidade. Então, o 1, ele não existe o símbolo 1, mas o conceito existe. E você representa com um símbolo, representa de forma falada. Obviamente, teologicamente, a gente crê que, como Deus é eterno, ele sempre teve essa informação em sua mente eternamente, antes de todas as criaturas. Então, isso vem anti. Aí você tem coisas abstratas, como os números inteiros, os números racionais, números irracionais, os números naturais. Enfim, você tem todas essas ideias que são formas, são ideias abstratas. Elas existem na nossa mente. Elas não existem na realidade, né? Você pode imaginar coisas com a sua mente, mas elas não necessariamente existem. Pode conceber ideias, mas elas não existem. Elas existem na sua mente. São ideias. As ideias podem estar incorretas ou não também. Dentro da lógica por trás das próprias ideias em si. Então, você tem coisas da matemática como espaços topológicos. É, questão da teoria chamada Measure Theory, né? Você vê como em espaços métricos, espaços normativos, né? E inner products. E tudo isso daqui, além de outros como Hadamard Space e outras coisas, são extremamente importantes para você entender estruturalmente questões associadas a ideias abstratas de topologia ou vetores no contexto topológico, em que você tem diversos elementos que não existem, cara. Quando você estuda, por exemplo, teoria dos nós, aqueles nós não necessariamente existem, né? Tem lá os nós, né? Você tem as, as seções entre eles, os nós em si. Isso, cara, é abstrato, cara. É uma forma. Porque a teoria dos nós, eu já fiz vídeo sobre esse tema, né? Tem aplicação para química. Você tem para estrutura, por exemplo, não só do DNA, né? Mas proteínas, coisas do tipo. Você pode representar com nós. Tem uma teoria chamada DNA supercooling que aplica a teoria dos nós para o DNA, né? A forma como ele é estruturado, dupla hélice. Então, é um braid, né? A gente chama de braid. Você pode descrever o DNA como fazendo um braid, né? A forma que ele faz. Pra quem estudou a teoria dos nós, já viu o vídeo no canal sobre o tema, lembra o que é braid. No de computação quântica eu falei no tema um pouco também, né? Só que o grande ponto é que isso aqui é uma forma. Isso aqui pré-existe aplicação. Bem que na mente de Deus, Deus já sabe tudo. Mas enfim. Isso aqui é uma forma, isso daqui é a aplicação da forma, né? Ideias abstratas. Então as formas elas são indestrutíveis, né? Todos concordariam, disse Sócrates, que o Deus, a própria forma da vida e tudo que é imortal nunca são destruídos. Todos os homens concordariam, por Zeus com isto, e os deuses imaginam ainda mais, né? O texto pagão dele, né? Ele cria que as formas, de fato, eram eternas, né? Aí ele fala um pouco sobre o inferno, né? Do ponto de vista grego, é Hades, né? Especificamente, tem um lugar chamado Tártaro, que, por incrível que pareça, é um dos nomes usado para inferno na Bíblia. Assim como Gehenna e outros, né? Então ele vai falar sobre Romero, né? Que foi o primeiro historiador, primeiro geógrafo, né? Ele diz que ele foi o primeiro geógrafo, poeta Romero, da Ilíada, da Odisseia. Vai dizer, lá no fundo, onde fica o poço mais profundo abaixo da terra, e outros lugares, e muitos poetas chamam de Tártaro, né? Isso aqui é tão importante linguisticamente, porque o termo é usado biblicamente, mas ele se origina nessa formatação. Provavelmente foi usado pelo Amenoense, ou pelo autor da Pedro e outros caras que citam Tártaro. Do ponto de vista greco-romano, né? Você tem essa questão do submundo, né? É o conceito de submundo. Todos os rios confluem nesse abismo e dele sai novamente. Cada rio é afetado. Só que isso daqui tá. O contexto é um termo linguístico que foi aplicado na Bíblia, mas
a sua versão mitológica tá errada, obviamente. Daí ele segue um círculo sujo e lamacento Tártaro, né? Se apertando em seu caminho, chega até os outros lugares, à beira do lago Aquedusiano, mas não se mistura com suas águas. Eu tô falando sobre isso, né? Isto é chamado de Piriflegetonte, e seus fluxos de lava lançam fragmentos. Isso aqui é uma coisa da mitologia grega, né? Em relação a inferno, Hades, né? Submundo, né? E quando sua barriga esfriava, Sócrates, agora a morte de Sócrates, né? Cobriu a cabeça, ele havia coberto, e disse: Estas foram suas últimas palavras, né? Criton, devemos um galo a Asclep, né? Faça esta oferenda a ele e não se esqueça, né? É engraçado, né? No último momento dele, ele falou uma piada dessa, né? Será feito, disse Criton, né? Digno se houver mais alguma coisa, né? Mas não houve resposta. Ele apontou sua mão a um certo lugar e foi, né? Na página 100 da obra que a gente tá usando aqui como base. Então, realmente isso aconteceu. E esse livro é sobre uma, um resumo de algumas das teorias que a gente vê na República e em outras obras. Que não é só nesse livro que é falado. Mas é muito interessante a forma como é falado. Alguns pontos, obviamente, estão errados porque é especulação, né? Com relação à alma, coisa do tipo. O termo alma, ele não é correto do ponto de vista moderno. Consciência, normalmente é usado. Embora do ponto de vista bíblico a gente vai usar alma. Mas do ponto de vista moderno, normalmente chamam de consciência, né? Por isso eu coloquei consciência aqui. Porque o livro trata sobre a consciência humana. Que nós cristãos conhecemos como a parte da consciência relacionada à alma, ao espírito. Obviamente tudo imbuído no corpo aí. Então eu creio que alma e espírito existem porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23. O ser humano criou se Deus criou o ser humano, e é óbvio que Deus criou o ser humano, é proposição afirmativa, é uma realidade. Então Deus criou o ser humano, ele disse que o ser humano tem corpo, alma e espírito, então é isso que ele tem. Só que do ponto de vista de neurociência, você vai estudar do ponto de vista neurocientífico, né? Você quer estudar psicologia, neurociência, você vai estudar isso daí. Agora, do ponto de vista bíblico, antropológico, você sabe que a consciência, para ela funcionar, tem a alma e o espírito. Você não consegue medir isso, estudar isso, mas a gente sabe que isso existe. A gente não sabe qual forma tem. O termo imaterial não é bom, mas o ponto é que Fedro, ele discute sobre aspectos, sobre o que seria a alma, né? Muitos erros, mas é impossível acertar, cara. O Sócrates era muito inteligente, mas não tem como você acertar em certas informações. Então, infelizmente, ele não tinha acesso à Bíblia. Obviamente, ele não poderia chegar à conclusão que ela dá. Porque, obviamente, ele mesmo concordaria que só um ser divino poderia ensinar o ser humano sobre as coisas que são invisíveis, né? Imutáveis. Então, mais uma vez, o Sócrates, pela sua inteligência, né? Deus lhe deu, mostra como em várias coisas ele estava errado. Só que ainda assim apontando pra cima, né? No sentido de que ele não sabia o que ele precisava saber pra ir além, mas que com certeza haveria um lugar onde haveria essa informação, né? Onde alguém poderia aprender com um ser divino, talvez. Não só como viver virtuosamente, que com o ser humano é impossível seria isso, mas aprender sobre o que o ser humano de fato é. O que é a consciência humana, né? Por que ela invoca a nós tanta questão de culpa, pecado e coisas do tipo, né? Então é um livro incrível, Feda. Creio que todo mundo deve ler. Como eu disse, não tem como ele acertar em diversos temas, mas, no geral, é um ótimo livro, né? Então, é isso.